Hey you! Sou o professor Fernando Siqueira, autor do método YUP Inglês Criativo, o melhor método para um brasileiro aprender a falar inglês. Você tem a pronúncia escrita, você lê em português e fala inglês perfeitamente. Além disso, o melhor conteúdo, as melhores aulas, ok? Vamos aprender hoje um assunto muito interessante. Quando a gente vai aprender inglês, é o seguinte. Geralmente você vai chegar num curso, o pessoal vai te perguntar seu nível, né? Você já estudou antes, como é que é e tal, tal, tal. Isso aí é uma coisa muito relativa, porque mesmo você tendo estudado antes, você vai trabalhar com um método diferente, algumas coisas que são particulares de cada local, de cada escola. Então todo mundo acaba tendo uma certa dúvida. Qual que é o meu nível de inglês? Será que eu sou básico, intermediário, avançado? Isso é o que o mercado determina. Você é um nível bem mais baixo, um médio e um superior, vamos dizer assim. Nada disso funciona. Vamos entender um pouquinho disso aí, como que é esse processo, como que isso aí funciona, para você ficar mais tranquilo e aprender inglês de verdade, estudar sem se preocupar com essas baboseiras todas aí, ok? Se você gostou do conteúdo, curte, comenta, compartilha, ok? Vamos lá então. Vamos falar aqui do nível de inglês. Qual que é o nível? Se você quer fazer um teste de nível, como que a coisa funciona? Básico, intermediário ou avançado? Então, quando você vai fazer um teste de inglês, geralmente o mercado vai te rotular meio como que intermediário, quase intermediário. Por quê? Isso aí é todo um argumento de vendas, né? Quando a pessoa chega num curso, geralmente os 2, 3 primeiros semestres desses cursos tradicionais, de franquia, por exemplo, eles têm isso aí livre. Então a pessoa chega, ele tem esse período aí para poder negociar, colocar a pessoa mais na frente, porque não faz muita diferença os primeiros períodos. Então ele vai pegar isso aí e chegar para você e falar: não, você já economizou tantos reais, né? Você já vai lá para frente porque você já vai ganhar 3 semestres, por exemplo, 2 semestres. Mas na verdade, qualquer um poderia entrar nesse terceiro semestre aí naturalmente. Se a pessoa chegar, mesmo se ela não for bem no teste, o cara vai colocar lá naturalmente, ok? Então, o intermediário é o normal do mercado te fazer para você poder seguir em frente no curso, pagar o semestre, certo? Então, se liga nessa regra aí que você já vai economizar uma grana. O que é inglês básico? Olha só como que isso é furado, esses conceitos aí. Bom, se você não fala inglês, você é básico, meu filho. Então, o cara estudou 200 anos, sabe fazer uma prova, mas fala inglês? Não. Então você é básico. Se eu for te perguntar qual que é o seu nível de português, você vai ficar em dúvida. Você que já fala português desde que nasceu aí, tem anos e anos aí, estudou, tal, tal, mas se você for fazer uma teste de nível em português puxado, você pode sair no básico. Então, não acredite muito nessas denominações aí do mercado, não, porque isso não funciona legal, não. Ó, inglês super avançado com 600 palavras. O que eu estou dizendo com isso aqui? O maior gênio do mundo, que morreu há pouco tempo, aí, falava, se comunicava com 600 palavras apenas. Estou falando aí do Stephen Hawking, né? Aquele do Big Bang, da teoria do Big Bang, teoria de tudo, filme aí, famoso. Quando ele teve a doença, ele se comunicava, o pessoal desenvolveu lá um jeito dele digitar e falar, através o computador falar para ele, 600 palavras. Isso o cara que falava de formação do universo, das coisas mais complexas, né? De física. Agora, por que diabos o cara que mora ali na esquina acha que ele tem que falar 10 mil palavras, né? 20 mil palavras em inglês? Então, não é a quantidade, é você juntar as peças. Nada disso, não perca tempo com essas bobeiras, não. Seu maior inimigo é o dicionário. E qualquer dicionarinho desse tamanhozinho, tem uns dicionarinhos de bolso assim, tem 10 mil palavras para frente. Tem dicionário aí que tem 200 mil palavras da língua inglesa. Se você pegar um dicionário de português assim e for analisar bem, bem pequenininho, que tem aí a faixa de 10 mil palavras, e você for pegar ali quais as palavras que você sabe, não dá nem 10 a 15%. E depois que você pegar esses 10 a 15% e for analisar quais as que você realmente usa no seu dia a dia para falar,
Não dá nem metade. Então, resumindo, pouco mais de 5% de 10 mil palavras é o que você fala. De 500, 600 palavras mesmo, é o que você usa 90%. O restante são coisas que você vai acrescentando com o tempo. Primeiro você tem que aprender a essência, que é essas 600, 500, 600, 1000 palavras. Até 1000 palavras a gente pode considerar, ok? Então aprendeu isso aí, aprendeu a ligar e aprendeu a pronunciar corretamente, matou a pau, meu filho. O seu HD do seu cérebro, ele tem espaço limitado. Então a gente tem um tanto aqui que a memória cabe, que aguenta, tá? Então você não pode ficar armazenando lixo. O lixo você coloca na lixeira, deixa para a coisa principal. Então isso aí vale muito para criação, para estudar um idioma. Você tem que aprender as coisas que você tem que aprender. Depois você aprende o lixo, se for o caso. Mas primeiro o principal. Ou seja, o básico. O básico é o segredo. Sem esse pulo, essa coisa aí de achar que já sabe muito, que já sabe aquela matéria e passar para frente. Você tem que ter fluência em cada pedacinho. Teste de nível, como funciona? Aí é isso que eu acabei de falar, o cara vai lá, ele tem um espaço para ele poder te colocar lá na frente, tanto faz se você sabe ou se você não sabe. Isso é coisa financeira, marketing, golpe entre aspas de marketing. Então eu vou aqui, o cara faz um teste, fala, eu estudei tantos anos, não, então vou fazer um teste aqui para ver se você sabe mesmo. Aí eu te coloco como se fosse no terceiro ou quarto semestre, de acordo com a necessidade ali de te adaptar pelo que você falou, porque senão o cara desiste. Se você coloca ele no primeiro, falar que ele não sabe nada, ele não desiste. Então isso é coisa simples, é mercado apenas. Não vá nessa conversa, tá? Aproveite o seu dinheiro, tá certo? Faça a coisa certa, sem desespero. Não acha que você sabe demais, porque é besteira. O que você tem que aprender em inglês para dominar a língua? Aprender a pronunciar, os lances de pronúncia, macete. Você tem que praticamente alfabetizar as combinações de letra. Isso é que é o principal, as famílias de sons. Entender como você juntando tal letra fica tal som, tal. Vocabulário principal, que são essas aí 600 a 1000 palavras. E aprender a formar frases. Você formar frases. Você tem que saber fazer. Então não adianta você pegar uma coisa lá, ficar repetindo uma coisa, tal, tal. Você tem que entender. Você é que tem que aprender a fazer a frase. Não é o professor que tem que ser bonito, fica falando um negócio lá para você repetir, essa coisa toda. Você tem que simplesmente ir na fonte, entender o que você tem que fazer e fazer. Você, ok? Basicamente você aprendeu a pronunciar, aprendeu os vocabulários principais e formar as frases, você tem o domínio da língua inglesa. Ninguém fala textos, só poeta que fala texto, né? Falar uma negociação desse tamanho. Não, a vida, tudo em si é feito de frases pequenas. Frase, o segredo é frase, tá? E se você tiver que estudar algum texto, estude música, a não ser alguma exceção, algum texto muito bom, muito interessante, mas em geral, a música tem os refrões, as frases marcantes que vão ficar no seu cérebro. E ali acabou, você junta isso com a melodia, com o prazer, fica muito mais interessante de aprender. Então não perca tempo com bobeira, aqueles textos complicados que você não consegue tentar traduzir uma coisa que você não... Nada disso, vai na fonte, entende aquilo, repete assim no sentido de, por exemplo, um refrão de uma música, entendeu aquilo ali, nunca mais vai sair da sua cabeça aquela frase. É isso aí, é simples, tá? Qual que é o seu nível de português, meu filho? Você não sabe o seu nível de português. Como é que você vai saber o seu nível de inglês? Um testezinho. Isso é igual teste psicológico para você entrar numa empresa. Tem uns testes psicológicos que são ridículos. O cara vai à loucura. O doido passa fácil e o outro, que é um excelente funcionário, fica de fora. Então, a mesma coisa acontece com o teste de nível de inglês. Você vai lá e fala, nossa... Eu me lembro de um fato engraçado aqui na minha cidade. Tinha um menino aqui que era filho de um dono de uma loja aqui, que era patrocinador das coisas de futebol. E assim, eu sempre fui bom de bola, graças a Deus, assim, gostei muito de futebol, fui profissional. E uma vez a gente foi jogar uma pelada aqui e esse menino, na hora que foi bater bola, mas foi um dos maiores craques que eu já vi. O cara fazia cada firula absurda, malabarismo com a bola, batia na bola assim, parecendo
o Neto, né, aquele jogador antigo lá, uma coisa incrível, a precisão assim, batendo bola e tal. Na hora que foi jogar, mas não jogava nada, mas o menino era ruim demais da conta e tal. Então é mais ou menos parecido, o cara faz um testezinho lá, tira uma coisa, mas quando vai fazer a coisa que precisa, nada. Então nada disso, isso não prova nada, tá? Isso só faz parte do processo, né, de um curso, por exemplo. Mas isso não prova absolutamente nada, é mais ou menos, tá? É para você ter um parâmetro, um rumo. Então nada disso, não acredite nisso, acredite em você, na sua capacidade de aprender e de falar inglês, tá? Então não preocupe-se com o nível. Eu gosto de dar o exemplo de um peãozinho da roça aqui, por exemplo, do vizinho aqui da fazenda, se ele for fazer um teste de português, o nível dele vai ser zero, abaixo de zero. Mas ele fala o idioma, e às vezes é o cara dono da fazenda e rico. Então, com esse idioma que ele fala, já resolveu a vida dele. Já o cara que fez o curso de letras lá, tá no último semestre, maravilhoso, faz provas aí de nível, sai um super avançado. Aí você vai conversar com o cara e não sabe falar nada de inglês. Ou seja, eu acho que o peão da roça lá tem um nível melhor do que o cara que não fala nada do idioma. Então não é por aí, né? Teste é só uma enganação. Português básico e inglês avançado. Então o que adianta o seu português ser ruim e você achar que tem inglês avançado, né? É o caso aí dessa mistura aí, né? O sujeito vai fazer um teste de português, lá sai péssimo, mas ele acha que ele tem um inglês maravilhoso. E não tem. E, inclusive o português bom ajuda bastante no aprendizado do inglês, porque muitas coisas são semelhantes, tem alguns detalhes aí que vai auxiliar bastante, certo? Don't worry, be happy. Isso aí é uma música maravilhosa aí do Bob McFerrin, né? Que é genial na música. E não se preocupe, be happy, seja feliz. Então aprenda inglês sem preocupar com rótulo, com o que o outro vai pensar. Não, tem que entrar na sua cabeça, não na opinião de um idiota qualquer aí. Você tem que botar na sua cabeça que é você que tem que aprender, você que tem que formar as frases, que tem que fazer. Essa é a base de uma coisa correta que você vai aprender inglês, né? E acesse o site Inglês Criativo, deixa eu levantar aqui um pouquinho, inglescreativo.com.br, para poder conhecer tudo sobre o método IUP, todos os seus cursos, tudo que a gente tem aí de melhor para oferecer para você. Cursos de básico, entre aspas, que eu chamo de emergencial, aquele inglês que você precisa aprender rápido, correndo. Curso completo para você fazer o que você quiser, imersão em inglês e também as aulas online com o professor Fernando Siqueira. É isso aí, tudo que você precisa você tem no IUP. Acesse o site inglescriativo.com.br e é só fazer isso e ser feliz, aprender inglês. Don't worry, be happy. Valeu! Grande abraço do professor Fernando Siqueira.